fase de acabamento em paredes é uma fase que deve receber muita atenção, pois as paredes são um ponto de renovação da construção que chama muita atenção, além de haver uma variedade muito grande de produtos nessa fase. Desta forma, é importante que se consulte entre 3 a 4 profissionais para escolher os materiais mais bonitos, duráveis e de fácil manutenção que você irá querer na sua parede, comparar preços e identificar na conversa quem poderá satisfazer melhor suas necessidades. A fase de acabamento, não só em paredes, mas em todas as outras áreas da construção, é uma fase que se utiliza de revestimentos para sua finalização, ou seja, acabamentos são elementos que dão personalidade ao espaço e por conta disso, deve-se tomar muito cuidado ao fazer as suas escolhas. Antes de aplicar o revestimento desejado, a parede precisa estar limpa, sem trincas ou resíduos e caso tenha algum problema, é preciso resolver antes da aplicação. O passo seguinte é escolher o revestimento adequado ao seu projeto, considerando o visual, a durabilidade, o conforto, a facilidade de limpeza, a manutenção e o quanto o seu cliente deseja investir. Depois de escolher o revestimento adequado, é necessário que se busque um profissional habilitado para realizar a colocação e orientar a respeito da quantidade que deve ser comprada, bem como quais itens são de extrema importância para a colocação, como as argamassas, os pincéis, a tinta, entre outros. Há vários tipos de acabamentos de paredes, já que, como já foi dito, essa fase tem uma variedade enorme de materiais. Entretanto, podemos citar os principais tipos de acabamentos de paredes, que são a pintura, que é a forma mais comum e que oferece inúmeras possibilidades para dar acabamentos nas paredes, sendo que o cliente pode escolher cores vibrantes, criar texturas ou usar tintas especiais, por exemplo. Dependendo dos cuidados, a pintura resiste por um bom tempo e ainda pode ser facilmente renovada quando precisar ou desejar mudar a cara do espaço. O porcelanato, que pode ser usado em áreas internas ou externas e é de fácil manutenção e limpeza. Além disso, possui inúmeros modelos e é muito resistente, oferecendo múltiplas possibilidades para o cliente. O papel de parede, que se trata de uma estampa personalizada que torna o ambiente mais acolhedor e possui um custo muito acessível, podendo ser usado em todo o ambiente ou em parte dele. A madeira, que é muito utilizada para painéis decorativos, sendo comum em cabeceira de cama e móveis para a TV. Além disso, devo ressaltar que esse acabamento oferece beleza e alta durabilidade, mas é preciso ter certeza da procedência. Por fim, temos a cortiça, que é um acabamento de parede sustentável, pois a cortiça é extraída sem a demanda de árvores. Esse acabamento é durável e muito bom para quem sofre com alergias, porém mancha facilmente. Os acabamentos em tetos possuem uma gama de produtos e materiais, com a escolha do material se baseando em critérios de resistência, durabilidade, custo-benefício e a escolha do cliente. Se necessário, consultar um profissional a fim de realizar a instalação. Antes da aplicação, é evitar que a área de contato esteja limpa e sem qualquer resíduo ou rachadura. No acabamento, podem ser divididos em áreas quentes, compostas por dormitórios e salas, ou áreas frias, compostas por banheiros e cozinhas. Entre os principais materiais para o acabamento estão o gesso, é um material versátil, pois apresenta um baixo consumo, bom isolamento acústico e sendo capaz de ser utilizado em diversos formatos, como em sancas, molduras feitas de gesso. Elas são divididas em sanca aberta, a moldura fica voltada para o centro do ambiente, podendo embutir luz do vão que reflete no forro. Sanca invertida, também é aberta, mas o vão fica nas laterais, voltada para a parede e não possui luz embutida que entra no teto. Sanca fechada, não possui nenhuma abertura, a iluminação é feita por meio de spots. Sanca rasgo de luz, com recortes no forro que permitem a vazão de luz. E por fim, a sanca ilha, que possui a base no centro voltada para o teto. Porém, o gesso não pode ser aplicado em áreas molhadas, por conta de sua fragilidade em água, por se tratar de um aglomerante aéreo. Porcelanato é usado em tetos também, por sua resistência e alta variedade, com preços medianos. No entanto,
deve-se atentar no peso do porcelanato, necessitando de uma revisão de cálculos do peso do material sobre o fogo. O material é usado principalmente em ambientes úmidos como banheiros. Madeira é um material resistente e durável, podendo ser utilizado em forma de painéis ou em estilo pergolado, aplicado a partir de tábuas e placas. São ótimos em ambientes internos e se aplicados em varandas, terraços ou outras áreas externas também ficam bons. Vidros são usados em ambientes externos por conta da transparência que permite que a iluminação penetre no espaço enquanto protege do vento e da chuva. No entanto, possui um custo elevado. Concreto. A utilização do concreto aparente é muito visada na arquitetura, pois aplica um estilo moderno em edificações. Pode ser usado em todos os ambientes, somente alterando o tipo de cimento. Por exemplo, em áreas úmidas se usa cimento CP4. Piso frio. Para escolher com sabedoria o piso ideal que devemos escolher para a obra, é necessário saber exatamente cada aplicação e características de cada piso, a fim de realizar a melhor escolha. Por isso, irei exemplificar o que é e para que serve o piso frio. O piso frio, em geral, é indicado para áreas molháveis, uma vez que apresenta uma forte resistência hidráulica, áreas como lavanderia, banheiros e banheiros principalmente. Ao contrário do piso quente, o piso frio não possui a habilidade de manter a temperatura elevada, uma vez que o piso quente retém calor. Por incrível que pareça, o piso frio possui uma forte habilidade de conduzir energia, nesse caso o calor, tendo a capacidade de modificar o clima conforme a temperatura externa, ou seja, a temperatura interna é mantida de acordo com a temperatura externa. Além de facilitar muito na hora da limpeza e manutenção, o piso frio possui alta durabilidade e resistência. Não ajuda na proliferação de fungos e bactérias. É a melhor escolha para pessoas alérgicas à poeira, uma vez que esse não retém sujeira, e possui uma ampla variedade de tipos usáveis, além de possuir preços bem acessíveis. No entanto, se for usado de forma errada, esse piso pode desfavorecer a temperatura do ambiente, tornando áreas muito frias e menos aconchegantes. Pode também ocasionar acidentes por ser um piso liso, tem a possibilidade de pessoas escorregarem e mesmo que seja resistente, o piso pode sofrer quebras e rachaduras por queda de objetos. Os materiais mais usados e considerados na obra são os pisos de cerâmica, composto de uma mistura de argila, minerais que possuem um processo de queima em altas temperaturas, pode ser aplicado em paredes ou pisos, e encontrado em diversas texturas e tamanhos. Porcelanato. Sua produção tende a ser um pouco mais complexa do que a da cerâmica. Nele é feita uma mistura de porcelana e certos minerais, que é queimada até 1200 graus, resultando em uma aparência mais uniforme. Muito versátil, possui uma durabilidade e resistência elevada, podendo ser usado em paredes e pisos, tanto interna como externamente. Mármore. Originado do calcário, sua coloração pode mudar de acordo com sua composição. É indicado somente para ambientes internos, porém ainda assim pode ser aplicado em áreas molháveis. Granito. Composto por quartzo, feldspato e mica. É uma pedra mais dura e forte do que o mármore. Possui uma coloração mesclada. Para sua manutenção deve-se selar o granito uma vez a cada 2 anos. Ardósia. Rocha metafórica de grão fino e homogênea, composta por argila ou cinzas vulcânicas em camadas. Usada em áreas externas ou internas, possui um baixo custo no mercado e alta resistência. Ladrilho hidráulico é a base de cimento e tem produção artesanal, não muito usado devido ao alto custo. Cimento queimado, feito a partir de argamassa, composta por cimento, areia e água. Tendo grande durabilidade, pode ser usado em quase todos os ambientes da casa. Porém, ainda assim, é um piso muito gélido e escorregadio, principalmente se utilizado em áreas molhadas. Pois bem, agora vou estar trazendo um pouco sobre pisos quentes. Esse nome é meio peculiar, não é verdade? Então,
ele possui esse nome não porque ele tem uma fonte térmica dentro dele, não, nada disso. É porque na corrente de ar, por ele não ser um bom condutor de calor, ele acaba não ficando tão gelado quanto o piso frio. E no calor ele é bem confortável, porque ele também não fica muito quente por causa do calor, da ação do calor. E eu vou estar agora trazendo alguns pisos que são os mais comuns. A madeira natural, o hardwood. A madeira natural é material mais indicado para esse tipo de instalação. Isso porque ela é um isolante, resistente e é bastante agradável, o que faz dela ideal para a temperatura mais gelada. Além dessas características, ele também é um piso muito bonito, disponível em várias cores e texturas de madeira natural, que combina muito com vários estilos de decoração, como o retrô, rústico e escandinavo. Laminado. Existem dois tipos de laminado, o de madeira maciça e o composto por partículas de madeira compensada, HDF. Ambos disponíveis em modelos para um alto ou baixo tráfego. Vinílico. É um piso composto de PVC, à prova de água e muito resistente. É flexível e possui diversas texturas e formas. Mas este piso, por ele ser muito fininho, ele precisa de uma boa mão de obra, senão ele fica com um monte de ondulações se o contrapiso for mal feito. Então é uma coisa a ser levada em conta. E o carpê, que é um revestimento muito versátil que possui diversos modelos, uns modulares e outros fixos, sendo ele uma espécie de tapete que é aplicado em toda a extensão do assoalho. Existem vários tipos de carpete. Pode existir o de nylon ou de outros materiais sintéticos. Tem alguns que são antialérgicos, só que é um pouco mais caro. Então é uma coisa, consideração, né? A ser levado em conta. Um que está bem novo no mercado, que estamos vendo agora, é o porcelanato líquido, ou resina, como é mais conhecido, né? Resin Floor. É um produto novo no mercado, mas apesar dele ser muito, muito bom, resistente e tal, ele no sol, com a ação do sol, ele fica amarelado. E se for uma cor escura, fica cheio de manchas se ficar em um local externo. Mas com um local isolado é de boa. Igual outros pisos, como o laminado, ele tem pode riscar, né? Mas não muito. Igual outros pisos normais. Não é tão forte como um piso frio, um porcelanato, mas é uma boa opção. Podem ser usado em banheiro. Pode parecer que ele é bem escorregadiço, mas não é. Ele pode ser usado em banheiro e deixa uma sensação meio morninha quando você está pisando nele, que ele não é tão gelado, ele deixa uma sensação bem bonita. E é uma coisa muito nova, né? Uma boa consideração a se levar na hora de escolher um produto de qualidade.